Situações simples do dia a dia podem mudar em segundos sem nenhum aviso. Um momento comum vira confusão, susto ou até algo difícil de explicar. Em meio a isso, algumas brincadeiras vão além do esperado e pegam qualquer um desprevenido. Entre reações rápidas, correria e caras de espanto, o resultado quase sempre mistura tensão com risada. E quando tudo parece real demais, a dúvida fica no ar. O que acabou de acontecer aqui? Será exatamente isso que você irá assistir hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é pegadinhas que foram longe demais. Ela só queria tomar um banho tranquilo na praia. Pegou o shampoo, foi até o chuveiro ao ar livre e começou a lavar o cabelo sem pressa. Porém, enquanto enxaguava, percebeu que a espuma não ia embora de jeito nenhum. Passava água, esfregava e nada. Ela achou estranho, olhou o próprio frasco, tentou entender o que estava acontecendo. Mesmo assim, continuou ali, insistindo, já meio confusa com aquela situação. O que ela não sabia era que, do outro lado da divisória, um homem tinha subido na parede e estava jogando mais sabão líquido na cabeça dela toda vez que ela tentava enxaguar. Era tipo um ataque invisível de espuma. Depois de um tempo, ela finalmente percebeu o sujeito. A reação foi na hora. Jogou o shampoo nele e saiu correndo atrás, tentando pegar o engraçadinho. Um homem estava na água, tranquilo, sem imaginar o que vinha pela frente. De repente, um crocodilo surgiu e começou a ir direto em direção a ele. A reação foi imediata. O homem se assustou, virou e nadou o mais rápido que conseguiu. Go! Oh! Yo, go faster! Come here! Só que a criatura continuava vindo atrás. Sem pensar muito, ele nadou para tentar subir na borda. Nesse momento, outro rapaz que estava por perto tentou ajudar. Pegou pedras e começou a jogar no suposto animal, tentando afastá-lo. A situação ficou ainda mais tensa quando esse segundo homem resolveu partir para cima. Ele pulou em direção ao crocodilo, como se fosse enfrentar mesmo. Só que a coragem durou pouco. Em segundos, bateu o desespero e ele voltou atrás, nadando rápido para sair dali também. Os dois ficaram visivelmente nervosos, tentando escapar de qualquer jeito. A cena parecia coisa de filme, mas era uma pegadinha. Depois de tudo, veio a revelação. Não existia perigo real. Era só uma cabeça de crocodilo falsa usada para assustar quem estava na água. E no fim das contas, o ataque mais perigoso ali não foi do crocodilo. Foi o da vergonha depois que descobriram a pegadinha. Um grupo de pessoas aproveitava o dia no mar em uma praia de Fort Lauderdale em clima de férias. A água estava cheia, gente nadando, rindo, sem preocupação, até que algo começou a cortar a superfície. Uma barbatana de tubarão apareceu no meio das ondas e foi se movendo entre as pessoas. Quem viu primeiro se assustou e tentou avisar os outros. Em poucos segundos virou correria. A tensão aumentou quando a criatura mudou de direção e seguiu atrás de alguns banhistas. O medo tomou conta. Ninguém queria ficar para conferir de perto. Só depois veio a explicação. Não era um tubarão de verdade. Era um homem vestido de preto com um barbatana nas costas, nadando no meio do pessoal para assustar. Quem entrou na água para relaxar acabou treinando natação sem nem planejar. Porque quando aparece tubarão, até quem não sabe nadar vira atleta olímpico em segundos. Um homem dormia tranquilo no sofá, largado, sem imaginar o que estavam aprontando ali do lado. Um amigo viu a oportunidade perfeita, pegou o celular dele que estava ali perto e escondeu dentro de uma caixa de cereal como se nada tivesse acontecido. Minutos depois, o homem acordou com fome. Foi direto preparar algo simples. Pegou uma tigela, colocou leite e, sem desconfiar, virou a caixa de cereal por cima. Só que em vez de cair comida, veio um susto. O celular despencou direto dentro do leite. O barulho foi seco. Ele travou por um segundo, olhando sem entender o que tinha acabado de acontecer.
Logo em seguida, percebeu a situação. O amigo já estava rindo, quase sem conseguir ficar em pé. A reação foi imediata. O dono do celular levantou rápido e saiu atrás dele, visivelmente irritado. A cena virou uma pequena perseguição ali mesmo, com um tentando escapar e o outro tentando resolver do jeito dele. E o café da manhã ficou de lado. Porque naquele dia, o único cereal servido foi tecnologia com leite e um celular que provavelmente nunca mais acordou depois disso. Ele chegou tranquilo e pediu um favor simples para quem estava por perto, cuidar do celular enquanto ele ia ao banheiro. A pessoa aceitou, ficou ali parada, olhando o aparelho sem problema. Só que, poucos segundos depois, apareceu uma mulher chamando a atenção por onde passava. Ela vinha com alguns jornais nas mãos e, de repente, deixou tudo cair no chão. O barulho e a cena fizeram o guardião esquecer do celular na hora. Ele perguntou se ela queria ajuda e deixou a atenção de lado. Enquanto isso, outra pessoa passou discretamente, pegou o celular e foi embora como se nada tivesse acontecido. Did you see my phone? I didn't see anybody walk by here. Quando o dono voltou, olhou ao redor e percebeu que o aparelho tinha sumido. Ele mostrou desespero, tentou entender o que aconteceu. Quem estava responsável ficou perdido, sem saber explicar. A mesma situação se repetiu com outras pessoas. Em um momento, o plano ficou maior. O homem pediu para um cara cuidar do carro. A distração aconteceu de novo. Quando percebeu, o veículo já estava indo embora e o vigilante correu atrás sem sucesso. Depois veio o alívio ao descobrir tudo. No fim, ninguém perdeu nada, mas teve gente que descobriu que não serve nem para cuidar de um objeto parado. 2 homens chegaram a uma casa como se já tivessem tudo combinado. Desceram material, pegaram ferramentas e começaram a rebocar o muro, trabalhando com a maior naturalidade. Quem passava achava que era só mais um serviço comum. Minutos depois, o dono apareceu e estranhou a movimentação. Foi até eles para entender o que estava acontecendo. Os trabalhadores agiram com firmeza e explicaram que estavam ali para finalizar o serviço e depois receber pelo trabalho. O clima mudou na hora. O dono da casa ficou perdido, tentou lembrar de algum acordo, mas não encontrou nada. A conversa virou discussão. Enquanto isso, o muro já estava sendo coberto de cimento. Sem acreditar, o homem perdeu a paciência, foi até a parede e começou a arrancar o que tinha sido feito, visivelmente irritado com toda aquela situação. Os outros continuavam insistindo que o serviço tinha sido combinado. Eu não mandei fazer bexiga nenhuma! Eu não mandei fazer bexiga! Se eu tivesse mandado, eu pagava, eu vou pagar assim! Como é que eu vou pagar 2 mil contos pro serviço? Eu não mandei bexiga nenhuma! A tensão foi aumentando até que veio a revelação. Tudo fazia parte de uma armação. O dono parou, olhou em volta, entendeu o que tinha acontecido e começou a rir da situação. Um banhista curtia o mar, de boa, quando um sujeito apareceu gritando tubarão e apontando para a água. O aviso foi o suficiente. O rapaz se assustou e saiu nadando rápido, tentando chegar na areia o quanto antes. Enquanto isso, quem gritou continuava chamando, só que não era exatamente um animal. Era outro cara, conhecido pelo apelido de Tubarão, que estava ali por perto. O sujeito se aproximou tranquilo e cumprimentou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Tubarão, Rogerinho Tubarão, irmão. Olha a merda aqui, irmão. Rogerinho Tubarão, irmão. Rogerinho Tubarão aqui. Não, peraí, não joga. Peraí. Microfone aqui, Rogério. A expressão de quem tinha fugido mudou na hora. Primeiro, alívio, depois, irritação. O autor da brincadeira ainda tentou explicar o apelido. Para isso, chamou o tal Tubarão para mostrar o motivo. O resultado foi inesperado. O cara começou a dançar ali mesmo. A mesma cena se repetiu com outras pessoas. Em um momento, até um grupo inteiro entrou em desespero ao ouvir o grito. Todo mundo tentou sair ao mesmo tempo, criando uma confusão rápida. Segundos depois, veio o encontro com o tubarão mais tranquilo da praia. E no fim, teve gente que entrou no mar para relaxar e saiu com medo até de apelido.
Um rapaz estava sentado no sofá, mexendo no celular, bem distraído. O lugar parecia tranquilo, sem nada fora do normal. Em poucos segundos, um amigo se aproximou e puxou conversa. Ele sentou ao lado e agiu com naturalidade, encostando o braço no ombro do rapaz. Os dois ficaram ali batendo papo, clima leve, tudo comum. Só que tinha um detalhe escondido. Quem realmente estava com a mão apoiada no ombro era outro cara, escondido atrás do sofá. A conversa seguiu por alguns instantes. Então, o sujeito que estava sentado levantou e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. Só que o braço continuou ali, firme no ombro. O rapaz demorou um pouco para notar. Quando percebeu que tinha uma mão ali sem ninguém ao lado, travou por um segundo. Virou o rosto devagar e levou um susto daqueles, soltando um grito na hora. Quem armou tudo já estava rindo da reação. E quem passou por isso provavelmente nunca mais vai relaxar no sofá, porque agora, antes de sentar, a pessoa confere até se o móvel tem braço ou se o braço tem dono. Um pai estava com a filha em um quadriciclo quando teve uma ideia diferente. Esperou a esposa se afastar por alguns minutos e chamou a menina para ajudar na brincadeira. Pediu para ela se esconder e colocou no lugar dela um boneco do mesmo tamanho com as mesmas roupas. Quando a mulher voltou, encontrou o veículo com o que parecia ser a filha sozinha. O pai se desesperou quando o quadriciclo saiu andando sem controle. A reação foi imediata. Os dois começaram a correr atrás tentando alcançá-lo. O veículo seguiu em direção a uma área mais fechada, até sumir entre as árvores. Pouco depois, veio o barulho de uma explosão. A cena fez a mulher entrar em pânico total, sem entender como aquilo tinha acontecido tão rápido. Segundos depois, a verdade apareceu. O boneco era quem estava no quadriciclo. A mãe mudou de expressão na hora. O susto virou outra coisa. Irritação com o marido. E o pai, que teve a ideia, provavelmente percebeu rápido que a próxima corrida não ia ser atrás do quadriciclo. Ia ser dele tentando fugir dentro de casa mesmo. Uma jovem se aproximava com um mapa na mão e uma mochila grande nas costas, pedindo ajuda como quem estivesse perdida pela cidade. A aparência simpática fazia qualquer um parar. A pessoa olhava o mapa, tentava explicar o caminho, apontava direções com calma, só que em questão de segundos, algo estranho acontecia. Quando quem estava ajudando levantava os olhos de volta, a jovem já não estava mais ali. No lugar dela, surgia um senhor japonês com a mesma mochila parado na mesma posição. A troca era rápida, quase impossível de perceber. A reação vinha na hora. A pessoa olhava para um lado, depois para o outro, tentando entender onde a garota tinha ido. Enquanto isso, o senhor mantinha a cena como se nada tivesse mudado. A pegadinha se repetiu com várias pessoas. Sempre o mesmo resultado. Confusão total. No fim, ninguém entendia nada, mas todo mundo saiu achando que piscou e perdeu um episódio inteiro da realidade. Um homem exagerou na bebida e acabou dormindo pesado. Foi aí que dois amigos acharam que era uma boa ideia passar dos limites. Eles decidiram armar uma situação que parecia coisa de filme de terror. Vestiram pijamas cirúrgicos, improvisaram um cenário e começaram a preparar o colega como se algo sério estivesse acontecendo. Enquanto ele dormia, enrolaram o peito dele com materiais parecidos com os usados em cirurgias. Para piorar a situação, pegaram um coração de animal e colocaram bem em cima do corpo do rapaz. Em seguida, começaram a apertar e simular movimentos, como se estivessem tentando resolver um problema grave. Quando o homem acordou, a confusão foi total. Ele abriu os olhos e viu o amigo segurando um coração. Se assustou de verdade. Começou a gritar, achando que tinha passado por uma cirurgia de emergência e que algo tinha dado muito errado.
O desespero durou alguns segundos até ele perceber que tudo não passava de uma situação armada. A lição ficou clara: beber demais é pedir para acordar no meio de uma pegadinha dessas. Então é isso por hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Um beijão e até amanhã.